Vamos conhecer um pouquinho sobre o ângulo externo do triângulo agora. O triângulo ele é muito interessante, ele tem 3 lados, 3 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. E ele também tem ângulos externos. E eles têm uma características muito bacana. Olha só, eu vou fazer uma simulação aqui de um triângulo. Vamos fazer de conta que esse triângulo tem ângulos medindo 80 graus, 60 e 40. Então, ó, característica de um triângulo. A soma dos ângulos internos é sempre igual a 180. Então, eu tenho aqui um ângulo de 60 com 40 que dá 100, com 80 dá 180. Legal. Agora, uma característica bacana, ângulo externo. Se eu tenho 3 ângulos internos, então eu vou ter 3 ângulos externos. Ou seja, eu vou ter um externo aqui, vou ter outro externo aqui e outro aqui. Olha que bacana. A soma de um ângulo interno com seu ângulo externo é sempre 180 graus. Então, olha só. Se aqui eu tenho um ângulo de 80, então o seu ângulo externo é 100. Porque os dois juntos somam 180. Se esse tem 60, então o seu externo tem 120. Porque 60 com 120 dá 180. E se esse ângulo interno é 40, então o seu externo é 140. Porque a soma dá 180. Primeira característica bacana sobre ângulos externos. Outra característica bem legal e interessante é a seguinte: sempre que nós temos um ângulo interno, a medida desse ângulo com o seu externo é 180, ok? Quando eu tenho um ângulo externo, esse ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, se eu tenho um ângulo externo de 100 graus, eu não vou pegar o seu interno, eu vou sempre contar os dois outros ângulos internos, os não adjacentes, os que não estão no mesmo lado que ele. Então, olha só, se aqui tem 100 graus, então a soma desses outros dois ângulos também é 100 graus. Se esse daqui é 120, então a soma desses dois vai dar 120. E se esse é 140, a soma desses dois é igual a 140. Então, olha que bacana. Um ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Então, ó, esse tem 100, 40 mais 60 dá 100. Esse tem 120, 80 com 40 dá 120. Esse tem 140, 60 com 80 dá 140. Então, vamos lembrar disso para as próximas aulas. Mais um exemplo. Peguei um triângulo qualquer aqui, inventei. Então, eu vou colocar aqui suas medidas internas. Então, vamos lá. Vou colocar, então, um de 100 graus, um de 30 e outro de 50. Tudo medidas fictícias, é de mentirinha. Então, vamos lá, ó. O total, a soma dos ângulos internos está dando 180, tá vendo, ó? 100 mais 30 mais 50, total 180. Bacana. Agora, vamos desenhar os seus ângulos externos. Então, eu tenho esse externo, e aí eu posso prolongar aqui, ó, para fazer esse externo. Poderia fazer do outro lado também. Então, olha que bacana. Quanto falta para dar 180? Porque a soma do ângulo interno com o externo tem que dar 180. Bom, se esse tem 100, então 180 menos 100, 80. Agora, olha que bacana, ângulo externo, 80 graus. Agora, olha os internos não adjacentes, 50 mais 30, 80. Agora, aqui, ó, se o ângulo interno é 30, 180 menos 30,
150. Olha, o externo é 150. Então, olha os dois internos não adjacentes. 100 mais 50, 150. E se esse é 50, então esse daqui é 130. Então, opa, olha aqui os outros dois. 100 mais 30, 130. Questão 4. Considere o triângulo ABC, cujos ângulos internos medem alfa, beta e teta. Prolongue um dos lados do triângulo ABC para obter um ângulo externo do triângulo com vértice em C. Chame a medida desse ângulo de E. Então, olha só, aqui tá o C. Então, eu vou prolongar aqui, e eu vou fazer, então, esse ângulo externo. Vamos chamar aqui de... Belezinha. Então, isso tá na letra A, ok? Deixa eu colocar uma letrinha C aqui para ficar mais bonitinho. Maravilha. Complete as somas a seguir, justificando suas respostas. 1. Então, a gente tem aqui que E mais teta é igual a... Então, nós aprendemos que a soma do ângulo interno com o seu externo é igual a 180. Então, aqui é igual a 180. Justificativa. Esses dois ângulos são chamados de adjacentes. Quando a soma é igual a 180 e eles têm um lado em comum. Item 2. Alfa mais beta mais teta. Bom, alfa mais beta mais teta, alfa, beta, teta, são ângulos internos do triângulo, igual a 180 também. Justificativa, soma dos ângulos internos, igual a 180. Isso para qualquer triângulo. Letrinha C. Na expressão 1, isole E no primeiro membro da igualdade. Então, a expressão 1 tá aqui, ó. Nós temos E mais teta igual a 180. Eu acho que essa letrinha grega chama Euler, mas eu não tenho certeza. Bom, isole E. Como que eu vou isolar, então? Eu vou deixar ele sozinho. E o teta, que é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 180 menos teta. Ok. Letrinha D. Na expressão 2, isole a soma alfa mais beta no primeiro membro da igualdade. Então, a expressão 2 está aqui, ó. Alfa mais beta mais teta igual a 180. Então, ele quer que a gente isole o alfa mais beta. Então, se eu vou isolar o alfa mais beta, o teta, que é positivo, passa para o outro lado, negativo. Então, o que a gente pode observar aqui? Que os resultados estão batendo, ó. Aqui tá dando 180 menos teta, e aqui também tá dando 180 menos teta. Então, na letrinha E, comparando as igualdades obtidas nos itens C e D, a que conclusão você chega? Nós podemos chegar à conclusão que alfa mais beta é o mesmo que E, é o mesmo que Euler. Então, letrinha E, vou colocar aqui nesse espacinho, alfa mais beta igual a E. Ok. Questão 1. Calcule a medida do ângulo externo PAB em cada situação. Então, ele quer o externo PAB, ok? Então, olha só.
Aqui tá o P, aqui tá o A e aqui tá o B. Então, ele quer a medida desse ângulo aqui, ó, onde está o nosso 4x. Bom, o que nós vimos na explicação anterior? Que o ângulo externo, que é o 4x, é igual à soma dos seus internos não adjacentes. Traduzindo, 4x é igual a x mais 75. Então, vamos montar aqui, ó, uma equação de primeiro grau. 4x, que é o ângulo externo, é igual à soma dos internos não adjacentes, é igual à soma de x com 75. Agora, é só isolarmos o x na equação. Esse x é positivo, passa para o outro lado negativo. E o 75 fica sozinho, ok? Ó, números com letra de um lado, números sem letra do outro. 4x menos x dá 3x, igual a 75. O x tem que ficar sozinho, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X igual a 75 dividido por 3. Então, x é igual a 25, ok? Mas a pergunta não foi qual o valor de x, a pergunta foi qual a medida do ângulo externo PAB. Se o x vale 25 e o PAB é 4x, então, substituindo o x por 25, vai ficar, então, 4 vezes 25, que é igual a 100. Esse ângulo interno x é 25. Esse ângulo externo é 100. Então, só para comprovar o que nós aprendemos, se esse ângulo é 100, 75 mais 25 dá 100. Item B. Eu preciso novamente descobrir a medida do ângulo externo PAB. Então, vamos seguir as letrinhas. Então, aqui eu tenho o P, o A e o B. Então, o ângulo externo tá aqui, ó. É o 3y menos 10. Maravilha. O que nós aprendemos? Que a medida do ângulo externo é igual à soma dos seus internos não adjacentes, ou seja, esse ângulo é igual à soma desses dois. Então, eu vou montar a equação. Então, eu tenho aqui, ó, o externo, que é 3y menos 10, que é igual o y mais 10 mais y. Então, esse é o externo, e aqui a soma dos internos não adjacentes. Caiu numa equação de primeiro grau, é só isolar. Número com letra de um lado, número sem letra do outro. Então, eu vou copiar o 3y. Esse y e esse y, os dois são positivos, os dois passam para o outro lado negativos. Vou copiar o 10, e esse 10 que é negativo passa para o outro lado positivo. 3y menos y menos y, 3 menos 1 dá 2, menos 1 dá 1, 1y. Mas não precisa colocar 1, lembra? Então, vou colocar só y. E 10 mais 10 dá 20. Então, y é igual a 20. Ah, acabou? Não. Ele não tá perguntando qual é o valor do y. Ele quer a medida do ângulo PAB, lembram? Bom, se o y vale 20, então aqui tá o PAB. O PAB é 3y menos 10. Então, ó, PAB é 3y menos 10. Se o y vale 20, troca o y por 20. Então, vai ficar 3 vezes 20 menos 10.
3 vezes 20 é 60, menos 10, 50. Então, o ângulo PAB da letra B mede 50 graus. Aí, só para confirmar a característica, se esse é Y, então esse é 20. Esse é Y mais 10, então é 20 mais 10, ou seja, 30. O externo é 50 e os dois internos, ó, 30 mais 20, 50. Questão 2, eu não fiz todo o desenho, né, com as circunferências, que ia ficar bem ruim, bem torto. Então, eu fiz só a parte que nos interessa, que são a parte dos triângulos, ok? Bom, então, olha só. Letrinha A, vocês vão pegar a régua para poder medir os segmentos. O segmento AD, quando vocês forem medir com a reguinha, vai dar 4 centímetros. O segmento BE também vai dar 4 centímetros. E o segmento AC vai dar 8 centímetros. Ok. Olha que bacana! Duas medidas iguais e uma diferente. Como que eu chamo esse triângulo com duas medidas iguais e uma diferente? Triângulo isósceles, né? Bacana. Agora, letrinha C. Calcule o valor de beta. Bom, o triângulo, olha só, de A até D tem 4. De B até E também tem 4. E de A até C tem 8. Mas nós sabemos que a medida de B até C também é 4. Então, também é um triângulo isósceles daquele lado e um triângulo isósceles do outro lado. Então, para nós calcularmos a medidinha de beta, então, o que que a gente pode dizer? Que esse triângulo tem uma medida de beta, porque ele é externo. E se eu olhar aqui, ó, acho que não ficou muito claro. Vamos olhar só esse triângulo aqui, ó, o EBC, tá bom? Ignora este triângulo. Vamos olhar só o EBC. Eu tenho um ângulo interno de 20 graus. O ângulo beta, ele está externo a ele. E esse triângulo é isósceles, então, aqui também tem 20. Então, como a gente aprendeu, o ângulo externo beta é igual à soma dos internos não adjacentes. Então, beta é igual a 20 mais 20. Então, o beta é igual a 40 graus. E na letrinha D, calcule o valor de θ, que é esse daqui. Gente, o mesmo pensamento. Agora, ignora esse triângulo e vamos olhar o triângulo DAB. Ele também é isósceles. Então, eu tenho esse ângulo θ, que é o externo. Então, essa medida beta é igual a essa outra medida, que também é beta. Então, o externo θ é igual a beta mais beta, que são os internos. A gente acabou de descobrir na letra A que o beta vale 40. Então, o θ é 40 mais 40, que é igual a 80 graus.